meu povo! Sejam muito bem-vindos à nossa aula secreta Protocolo Blindado. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu me chamo Bárbara Lira, sou a criadora do Protocolo Blindado e do SUS para advogados. Dizer para vocês que o Protocolo Blindado ele é aí integrado a toda a interface do SUS para advogados e principalmente focado em tirar esse peso que está aí nas tuas costas, que eu sei que hoje acontece, né? A gente já vinha falando lá no Instagram sobre diversas situações que podem estar tirando o teu sono como técnico do SUAS. E hoje a gente vai desmistificar muitas delas. E claro, ao final eu vou trazer um presente para vocês, uma super oportunidade voltada para a capacitação profissional e, claro, para o avanço seu aí na política pública de assistência social. Então vocês sabem que eu não gosto muito de enrolar, vamos comigo. Chat aberto para vocês, para a gente ir conversando durante a nossa aula e, claro, aos poucos vocês vão ver que eu vou dando alguns comandos de coisas que vão sendo enviadas lá no seu WhatsApp. Então você vai receber esse material e ao final da aula você vai poder consultar ele de forma mais integrada, tá certo? Então vem comigo, vamos lá. Quem é que tá aqui hoje comigo? Né? Entender quem é que tá aqui hoje comigo é o que vai fazer essa aula realmente fluir, realmente fazer sentido para você. Né? Quantos atendimentos, e aí eu vou pedir que vocês coloquem lá no chat pra gente ter uma ideia, de quantos atendimentos hoje, né, você vem realizando no decorrer da semana. Uma média aí semanal, entre até 10, né, menos de 10 atendimentos por semana, entre 10 e 20 atendimentos ou mais de 20 atendimentos. Isso vai dizer se o serviço ele vem escoando corretamente. Como é que como é que está sendo na realidade a demanda do teu equipamento e principalmente o quanto você se desempenha aí com uma atuação técnica profissional. Então coloquem aí no chat para mim que a gente vai conversando e aos pouquinhos a gente vai trazendo essa realidade, tá certo? Na aula de hoje, eu preciso que vocês saibam o que a gente vai estar fazendo aqui hoje. Até porque eu não gosto de iniciar uma aula sem dar um norte para o meu aluno, para que ele saiba de fato o que é que vai acontecer. É a questão da previsibilidade. Então, eu vou trazer para vocês a previsibilidade de entender primeiro e identificar o que são demandas de urgência real e o que são demandas de urgência fabricada. Isso vai ser importante na tua atuação para que você perceba que às vezes aquela urgência profissional que aparece no equipamento, ela não é tão urgência como a gente imagina. E a gente vai falar sobre isso. O segundo ponto que a gente vai ver nessa aula de hoje, a gente vai aplicar os 3 pilares do protocolo blindado. E aí vocês vão perceber o quanto esse protocolo é necessário para qualquer atuação, para qualquer demanda que você receba no equipamento. E por último, a gente vai usar a matriz de priorização, que é um dos entregáveis dessa aula, né? A gente vai ter também um prontuário aí para vocês serem enviado. Mas a gente vai entender o porquê que essa matriz ela é tão importante. E vai entender também como aplicar ela na prática aos casos que chegam até o equipamento, tá certo? Então, a aula recheadinha aí de entregáveis, recheada de dicas de atuação. Então, a gente não vai perder tempo, vamos embora. Como é que isso vai acontecer? Como é que eu estou prometendo a você que eu vou blindar a sua atuação, mesmo aqui a quilômetros de distância de você? E eu me comprometo com você que isso vai fazer a diferença na atuação prática. Através do método testado e validado por anos de atuação dentro das mentorias extra e na minha atuação também, eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer esse protocolo blindado acontecer. Então, para quem não sabe, eu sou especialista em gestão do SUAS e esse método ele foi desenvolvido, inclusive, durante a minha pós-graduação, durante a minha especialização na área. E ele vem aí mudando a vida realmente de outros profissionais, sejam eles advogados, psicólogos ou assistentes sociais que atuam no SUAS e que têm a realidade assim como você, que atendem semanalmente de 10 a 20 usuários ou que têm uma demanda de menos de 10 usuários, mas demandas mais densas. Demandas que não saem do equipamento por nada, que você não consegue ali trazer uma resolutividade, que em alguns casos não é a necessária, mas você não consegue aí dar vazão a essa demanda, e isso sobrecarrega o equipamento, tá certo? Então, ó, hoje, né, e aí é uma provocação que eu faço para vocês, hoje você vem sendo eficiente no equipamento ou você está somente ali enxugando gelo e sendo sobrecarregado? Gente, compreender o que é ser eficiente dentro de um serviço público e principalmente dentro de um equipamento tão complexo como são os equipamentos da proteção social especial, é a gente compreender que nem todas as vezes a demanda ela não vai ser escoada por culpa nossa, principalmente, né, nossa e da equipe. Então, é necessário que a gente compreenda que o ser eficiente no SUAS, ele é um pouco diferenciado do ser eficiente em qualquer outra atuação profissional.
Por exemplo, enquanto advogada, eu posso ser eficiente nos meus processos. Eu posso dar uma resolutividade maior para o cliente, eu posso dizer para ele as coisas que eu fiz naquele procedimento, eu posso mostrar para ele o meu trabalho. Enquanto no SUAS, e aí trazendo o recorte da advogada dentro do SUAS, eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como demonstrar um resultado para aquele usuário, tendo em vista que boa parte da minha atuação, né, da minha resolutividade ali naquele caso, não vai depender de mim. Eu vou estar dando ferramentas para que ele consiga superar aquela violação de direitos. Mas eu não posso pegar na mão dele e levar ele até a resolutividade, porque isso causa uma sensação de inércia do usuário. E aí, muito provavelmente, ele vai voltar para aquele ciclo de violação, ele vai voltar para aquela violação. Porque ele não compreendeu que aquela tua ajuda naquele momento, ela não foi uma ajuda de dar uma autonomia àquele usuário. Ela foi uma ajuda de dependência. E é isso que a gente precisa mudar na realidade prática do teu equipamento. Então, técnicos sobrecarregados, na boa parte das vezes, eles estão aí dentro desse ciclo. Parece produtividade, mas não é. O atende, encaminha, reincide e acolhe novamente. Esse ciclo aí que a gente está vendo, que parece produtividade, ele não é. Porque a grande maioria dos técnicos que vivenciam o SUAS, né, que atuam no SUAS, eles vivem nesse ciclo de ocupação, que não é produtividade, gente. Estar dentro de um ciclo de ocupação, ele nada mais é do que enxugar gelo na prática. Então, por isso que você hoje atende aquele mesmo usuário diversas vezes e quando você acha que fechou aquela situação, encaminhando ele para outro serviço, ele retorna com uma nova demanda. Ou com a mesma demanda, informando que ele não foi atendido pelo local que você encaminhou, ou que não foi satisfatório, ou que não estava dentro das expectativas dele. Então, imagine o seguinte contexto. Maria procura o CREAS para ser atendida em razão de uma situação de violação de direitos. Caso comum aí. Maria vai até o CREAS, o técnico que atende Maria dá todas as possibilidades de intervenção dentro do SUAS. Então, Maria, eu posso te oferecer um benefício eventual, a gente pode verificar teu CAD único, a gente pode ver benefícios, enfim, dá toda uma cartela de possibilidades e de serviços que a assistência social daquele município ela pode estar ali ofertando. Ok, você tem ali um atendimento e você encaminha Maria para os eixos ali que você teceu ali como possibilidades de atuação. E aí o que acontece? Maria, ela não foi de fato condicionada a chegar até uma solução do problema dela sozinha. Você simplesmente atendeu, encaminhou e aquele problema passou a ser um problema de outro serviço. E aí o que vai acontecer com Maria, que não compreendeu os erros dela, que não compreendeu os erros do outro na situação da violação do direito? Ela vai retornar ao serviço, seja por uma ineficiência na visão de Maria do outro serviço que você encaminhou, ou seja porque Maria tem um problema novo, que ela novamente não aprendeu a resolver. E aí Maria retorna ao serviço para que você resolva aquele problema dela. Então é importante que nos atendimentos a gente tenha essa visão de que a gente está ali lidando com sujeitos de direitos, lidando com outras pessoas. E essas pessoas precisam aprender a resolver os próprios problemas. Diante de uma situação de vulnerabilidade extrema, eu preciso acolher esse usuário, mas ao mesmo tempo eu preciso dar uma autonomia para ele de sair daquele contexto de violação de direito. Deu para entender a diferença entre encaminhar Maria única e exclusivamente para um outro equipamento e lidar com Maria de uma forma que ela, educativamente, ela aprenda que ela precisa sair dessa situação? Então, são dois contextos diferenciados. E aí você se depara com várias Marias dentro do equipamento, né? Uma demanda infinita no SUAS e que você não consegue ali dar conta. Aqueles ciclos, eles se repetem corriqueiramente. O SUAS, minha gente, ele foi desenhado para, de fato, ser uma rede de proteção social. E é exatamente por isso que existem demandas que nunca param de acontecer. E isso não vai ser uma falha tua, não vai ser uma falha do serviço. Isso vai ser uma proposta que foi feita para esse serviço funcionar. Então, é a forma como o sistema ele vai se comportar na prática. E a gente entender isso é um eixo essencial para que você não consiga se sobrecarregar com o trabalho ou que você não se frustre aí na demanda do teu dia a dia, tá certo? Então, como é que acontece na prática? Na UPA da tua cidade aí, são atendidos muitos casos, eu tenho certeza disso. Na UPA, no hospital, municipal, enfim.
na plataforma aí de atendimento ao paciente de saúde, né, de saúde pública. Então, a UPA vai atender diversas pessoas com diferentes temáticas, as pessoas podem retornar, tem uma complicação naquele procedimento que foi feito, ela vai retornar para ser atendida novamente. E aí, o que eu quero chegar? Aonde eu quero chegar com isso? O fato de muitas pessoas serem atendidas em um horário específico, de manhã, de tarde, noite, madrugada, quer dizer que a UPA não trabalha? Quer dizer que o Sistema Único de Saúde, né, ele é falho? Não. Então, é a reflexão que a gente precisa fazer. Ao passo que, dentro de um equipamento como um CREAS, por exemplo, se eu atendo muitos usuários, isso quer dizer que o sistema está sendo falho porque os usuários estão sendo atendidos? Ou quer dizer que o sistema está funcionando porque esses usuários estão buscando o CREAS? Então, compreender que o CREAS é uma porta de entrada no município, é uma porta de entrada das violações de direito, é uma premissa essencial para você conseguir trabalhar com propriedade, com autoridade. Compreender e fazer com que as pessoas da própria gestão compreendam isso é entender o porquê o teu trabalho é tão necessário. Essas pessoas estão sendo atendidas, a demanda está sendo absorvida e escoada para a rede de proteção. Então, eu tenho um fluxo funcional de atendimento, tá certo? Então, ó, a grande questão nesse ponto é que o problema não é a demanda existir no equipamento. A demanda existir é necessário, porque é um foco de que é um fato primordial para entender que essa demanda ela tá chegando até onde deveria chegar. O problema é entrar nesse ciclo sem as armas necessárias para uma batalha contra uma violação de direitos e a vulnerabilidade do usuário e da família. Mas hoje eu vou trazer para vocês a solução para isso tudo. Eu vou trazer para vocês um protocolo blindado, onde você, enquanto técnico, vai de fato se sentir seguro em atuar. E principalmente, você vai ter as ferramentas necessárias para que essa demanda infinita, ela não seja tão infinita assim. E que a demanda exista, mas que você consiga de fato escoar essa demanda com condutas, né, de fato, interessantes e ferramentas principais para que essa demanda ela seja escoada da forma correta, tá certo? Então, ó, exemplo prático aí, demanda espontânea. Uma mulher, e aí a gente estava falando de Maria, né, busca em situação, o CREAS em situação de uma violência doméstica. Ela vai até o CREAS com uma demanda espontânea, ninguém encaminhou essa mulher pra gente, tá? Dentro do CREAS, o técnico ele vai atender. Ele atende sem uma triagem, sem uma análise de risco, sem um planejamento prévio, porque ele é pego de surpresa naquele momento. Ele não tem uma conduta ali pautada, né? Não tem uma conduta escrita, ele não tem um roteiro escrito para atender essa mulher. Ele é pego de surpresa aí e ele vai precisar atender. Então, o técnico ele oferta para uma mulher uma solução incompleta. Ele vai entrar naquele ciclo que a gente viu de ocupação e ele vai acolher, atender e encaminhar. A usuária ela vai ser encaminhada, por exemplo, para uma delegacia. E aí ela chega nessa delegacia e ela não é atendida da forma como ela espera. Ela não tem um acolhimento necessário, naquele dia o escrivão não tá, ela não tem uma delegacia especializada na mulher. Então ela tem uma série de fatores que reconduzem ela até o serviço de volta. Porque ela vai dizer, ó, eu fui atendida e acolhida lá no CREAS. Então, se eu fui atendida lá e aqui se mostrou insuficiente, eu vou precisar retornar a esse serviço, porque não foi suficiente para mim. Então, ainda que eu tenha sido atendida, ainda que eu tenha me dado uma solução, eu não gostei dessa solução. Então, eu vou retornar até o serviço. E aí, aquele técnico que está ali atendendo diversas outras demandas e que já atendeu aquela mulher, ele, consequentemente, vai ficar sobrecarregado, porque eu tenho uma nova demanda de uma situação que eu já tinha como sendo resolvida. Entendem como isso acontece corriqueiramente? E, gente, não tá errado, não. É porque a gente é condicionado a achar que a gente precisa atender o usuário todas as vezes que ele recorre até o equipamento. E a gente é sim, mas a gente atende da forma errada. A gente atende sem um protocolo de conduta, a gente atende sem uma triagem prévia, a gente atende sem um planejamento, sem uma previsibilidade de condutas necessárias para aquele caso em concreto. E é isso que está errado, é isso que a gente vai precisar mudar para ter um protocolo blindado, certo? Então, as urgências sempre vão chegar ao mesmo tempo. E quando tudo é urgente, nada vira prioridade real. Então, a equipe vai apagando aí os incêndios que aparecem no equipamento sem um critério técnico, sem uma triagem definida, sem um respiro profissional.
para que de fato você consiga aí atender da melhor forma aquele usuário, tá? Então, essa é uma problemática comum, inclusive fiz várias caixinhas de pergunta, né, várias enquetes lá no Instagram, e foi isso aqui que vocês me deram. Essa aqui é a realidade do técnico do SUAS dentro de todo o Brasil, né? Porque a gente tem advogados, tem técnicos de todo o Brasil lá no Instagram. E, infelizmente, essa é a realidade. Independente da tua região, independente do teu estado, a gente tem essa realidade latente nos equipamentos da proteção social especial. Então, a grande verdade é que a urgência real, ela se diferencia da urgência fabricada. Eu tenho aqui 2 tipos de urgência e eu vou explicar para você. E a partir dessa premissa, você vai conseguir identificar isso na realidade prática do teu serviço. Quando a gente tem uma urgência real, eu tenho uma necessidade de uma intervenção imediata na rede de proteção, diante dos fatos concretos que foram apresentados e que ali comprometem a integridade física, psicológica, mental, enfim, daquele indivíduo que está sendo atendido. Então, eu tenho uma premissa aí de que existe uma necessidade de intervenção imediata naquele caso, sobre o risco de agravamento. Então, por exemplo, uma criança, num contexto em que uma mãe é alcoolista, a gente viu um caso aí, inclusive, bem recente, de 3 crianças já que ficaram em casa sozinhas e a mãe saiu para beber e aí quando ela retornou a casa tinha pego fogo. Um caso chocante, mas que infelizmente é muito comum dentro do serviço. Essa questão de negligência materna ou paterna no contexto de deixar a criança sozinha em casa é uma realidade latente do SUAS e do Conselho Tutelar também. Mas entender que aquilo ali era uma urgência real, no sentido de retirada daquelas crianças daquele contexto de vulnerabilidade, é entender que eu precisava de uma intervenção imediata da rede de proteção naquele caso, certo? Isso é uma urgência real. Uma urgência fabricada é aquela onde ocorre uma demanda, que é comum, e que vai ser apresentada até o serviço como uma emergência, sob uma premissa aí de uma questão social, sobre uma rádio que está pedindo que você faça aquilo ali, sob uma demanda vinda de uma gestão, por exemplo, que pede que você faça o mais rápido possível aquela demanda, ou mesmo sob um prazo do judiciário. Isso acontece bastante, né? Aquela ação de guarda que precisa de um parecer psicossocial, desse termo, mas um parecer psicossocial que você precisa resolver no prazo de 5 dias. Aonde que isso é urgência, minha gente? Isso não é urgência. Isso é uma urgência fabricada pelo sistema de justiça, onde você tem outras demandas que são urgências reais e que precisam ser atendidas naquele momento. Então, Bárbara, como é que eu vou dizer isso ao judiciário? Por meio de um ofício de negativa de requisições indevidas, por meio do RTS, justificando que você tem X números de urgências reais e que você precisa atender aquelas demandas. Ou minimamente você consegue pedir uma dilação de prazo em razão dessas urgências reais. E considerando que aquela urgência que está sendo pedida ali é uma urgência fabricada, tá certo, minha gente? Então, ó, a urgência real, ela vai ser aquela que pede ali uma resposta imediata da rede de proteção. Ela não vai depender da vontade de quem solicita, mas de fatos concretos que deixam ela sendo uma urgência real, tá? Então, pressão social emocional, pressão institucional externa, ausência de novo fator de risco ou demanda mediável, não são exemplos de urgência real, tá? Eles são as tipificações, né, de uma urgência fabricada. A urgência fabricada é aquela onde se tem uma demanda comum que foi disfarçada de emergência. Então, geralmente, ela é movida por fatores externos e não pela gravidade do risco social em si. Então, é preciso aí que tenha um critério técnico. Para essa demanda ela ser uma urgência real, ela precisa ter um risco de vida ali daquela pessoa, ou mesmo uma violação de direitos muito latente, que você não precise saber se existe, ou investigar, entre aspas, porque esse termo não existe no SUAS, mas investigar se aquela urgência é de fato uma urgência, né? E uma ruptura de vínculos imediata. Se ela não tem esses critérios, ela é uma urgência real, tá? Então, é interessante a gente ver isso aí na prática, a gente identificar isso na prática e compreender que nem sempre aquela urgência que ela é forçada a ser uma urgência real, ela vai ser aí no equipamento, tá certo? Então, vocês já passaram aí, minha gente, aí me respondam no chat, vocês já passaram aí por algum tipo de urgência fabricada? Né? É bem comum.
Eu digo porque eu já passei por diversas urgências fabricadas. Eu acho que quase que 70% das demandas, quando você vai se debruçar nas urgências que você tem hoje, elas são consideradas urgências fabricadas, né? Elas não são urgências reais. Você não tem um risco eminente ali naquela situação. E aí eu pergunto para vocês, nesses casos, né, de demandas aí corriqueiras, de demandas que superlotam o serviço, quem é você? Né? Qual tipo de técnico é você? E aí a gente vai fazer uma autoanálise agora, de fato, do que a gente representa para esse serviço, de quem a gente se apresenta para esse serviço. Então eu tenho o primeiro exemplo aí, de técnico arquiteto, né? Se você se vincula aí a esse tipo de técnico, mandem aí um sou eu, mandem aí um técnico arquiteto aí para mim no chat. Então, o técnico arquiteto é aquele que ele é seletivo. Tá parecendo teste da Capricho, né? Quem é da minha idade aí vai saber o que eu tô falando. Mas parece teste da Capricho. E é isso mesmo, minha gente, é pra gente se autoconhecer. Então, o técnico seletivo, o técnico arquiteto, desculpem, ele é aquele técnico que ele é seletivo. Ele sabe dizer não ali na prática, ele articula aquilo ali, ele arquiteta aquilo ali. E ele conhece bem a sua capacidade técnica. No entanto, ele confia tanto na competência dele que ele negligencia o processo de registro. Então, ele é tão autossuficiente, ele faz tanto, que ele esquece que ele precisa ali ter uma capacidade técnica de vincular isso até a pasta do usuário. Então, ele negligencia o processo de registro e ele cria um gargalo de organização. Ele atendeu, sei lá, 10 demandas, 20 demandas por dia, mas ele esquece que ele precisa registrar aquilo ali no RMA. Então, ele faz uma triagem criteriosa, ele realmente ele consegue ali atuar de acordo com o que de fato é a atuação dele, mas ele documenta de forma insuficiente. Ele entrega os resultados, ele tem uma ausência de entrega de resultados rastreáveis e para ele falta o pilar 2 do protocolo blindado. Então, se você aí se identifica com esse técnico arquiteto, é autoanálise mesmo, viu, minha gente? Se analisem aí, vamos ser sinceros com a gente mesmo. Então, se você faz parte desse grupo do técnico arquiteto, anotem aí no papel que a ausência de vocês é do pilar 2 do protocolo blindado. E eu vou explicar para vocês daqui a pouco do que é que eu tô falando. E aí vem outro tipo de técnico, que é o técnico guardião. O técnico guardião é aquele que, assim como eu, né, já entendeu que a idade chegou e que a memória falha. Então, ele parou de confiar apenas na cabeça dele e ele começou a anotar tudo. Então, é aquele técnico que tem 700 cadernos e ele anota tudo. Às vezes, ele até perde o caderno e onde ele anotou naquele caderno, mas ele anota tudo. Então, é aquele técnico cheio de post-it, cheio de coisas de papelaria, onde ele anota tudo. Mas ele anota tudo em listas infinitas, que às vezes até ele mesmo, ele se atropela ali naquela atuação ali dele, naquelas anotações. Então ele aceita o limite de tempo na teoria, mas emocionalmente ele se sente um fracasso, porque ele anota tanto, ele registra tanto, que ele não consegue sintetizar isso num relatório. Então ele não dá conta de 24 horas de demandas em 8 horas de trabalho. E aí falta para ele o pilar 3, que é o pilar do encaminhamento, que esse é sim o maior gargalo dele. Ele retém a tarefa por perfeccionismo ou por medo. Ele registra tanto tudo, ele anota tanto tudo, que ele não faz os encaminhamentos necessários. Então, ele puxa a demanda para si e ele esquece que ele precisa encaminhar e escoar aquela demanda, tá? Então, se você aí faz parte desse grupo, desse seleto grupo dos técnicos guardiões, anotem aí que falta para você o pilar 3, tá? A gente tem também um técnico navegador, minha gente. Não é aquele que tá vendo o Titanic afundar e tá dentro do Titanic, não, tá? Pelo amor de Deus. É aquele técnico que ele despertou. O navegador, ele tá ali, né? Num ponto onde ele entende tudo aquilo que tá acontecendo. Ele já domina, em tese, na cabeça dele, algumas situações. Mas ele não aceita que o cansaço seria aí uma medalha de honra, né? Ele tem a consciência de que o sistema atual ele está insustentável, mas ele ainda opera com ferramentas que são improvisadas e que falham sob pressão. Então, ele entende que existe um erro, mas ele não consegue resolver. Então, ele está ali, ó, navegando conforme a onda vai levando ele. Ele se perde quando surge uma situação de emergência, que é o mais caótico possível, né? Ele entende que precisa de um método, de um protocolo. E ele busca uma previsibilidade num ambiente imprevisível.
e principalmente ele tem uma necessidade dos 3 pilares. Então, se você é um técnico navegador que está ali conforme a onda vai levando, você precisa sim desse protocolo que eu vou apresentar para vocês hoje, tá certo? A gente tem o abençoado agora do técnico bombeiro, que eu sei que muitos de vocês vão se identificar. É aquele técnico extremamente reativo, que quando o problema surge, ele já tem uma resposta pronta. Mas ao mesmo tempo não é uma resposta de resolutividade, não é uma resposta aí que vai ajudar o usuário na prática. Então ele atende tudo que chega, ele vai ali apagando os fogos, vai apagando incêndio, mas ele não tem registros consistentes, ele sempre está exausto com o trabalho e é plenamente, né, visível o porquê. Ele está sobrecarregado e os resultados dele são invisíveis. Ele até atende, ele até tem índices quantitativos do que ele está atendendo, mas qualitativos não. Então ele é aquele técnico bombeiro, ele está ali no dia a dia trabalhando, se esforçando, mas ele não é aí um técnico resolutivo, ele não tem aí um resultado visível para a gestão. E muitas vezes esse é o técnico que ele é mais prejudicado dentro do serviço, porque ele até trabalha, mas ele não traz resultados para a gestão, então a gestão não vê o trabalho dele, certo? Então, independente de quem você se vinculou aí, em que grupo você se vinculou, a gente precisa entender que ninguém vira bombeiro por escolha. Vira por uma falta de método, vira por uma falta de rigor técnico, de protocolo especializado para estar naquela situação. Então, a boa notícia para você que se identificou com um desses grupos aí, que tem uma ausência de pilar, ou que de fato tem aí uma atuação de bombeiro na prática, é que hoje eu vou mostrar para vocês o método que vai resolver tudo isso, tá? Então ele não está ali alinhado com o sistema operacional do SUAS, que é o sistema em que a gente criou dentro do SUAS para advogados. Hoje eu vou apresentar a vocês um dos protocolos dele. Então o sistema operacional do SUAS para advogados, e aí eu trazendo bastidores para vocês mesmos, ele funciona dessa forma. Essa é a metodologia nova de ensino que a gente está trabalhando agora em 2026, que está sendo a primeira vez apresentada para você agora nessa aula. Então, a metodologia de ensino da política de assistência social, que foi criada pelos SUAS para advogados, é exatamente essa. A gente está vendo hoje um desses eixos aí, uma dessas metodologias, que é o protocolo blindado, que ele vai aí estar sendo destrinchado em outras áreas de atuação. Então, é como se o protocolo blindado ele estivesse dentro de todos os produtos do SUAS para advogados. E aí eu tenho mais 2 outros produtos que vêm aí pela frente, que inclusive um pedaço deles vai ser apresentado hoje para vocês e o outro por completo vai ser apresentado. Então fiquem comigo até o final da aula, porque eu sei que isso aqui vai mudar a vida de vocês, vai mudar a atuação profissional de vocês, tá certo? Então o protocolo blindado, ele tem aí na prática 3 eixos, 3 pilares de atuação. O primeiro é a triagem estratégica, que vai aí servir para que vocês tenham uma triagem mais seletiva, mais específica para cada caso que vocês vão atender. O segundo é a memória técnica, que aí faz parte da questão do registro, a questão dos atendimentos propriamente ditos. E por último, a fronteira ética, que é onde muitos profissionais esbarram, onde muitos profissionais ultrapassam esse limite técnico-ético e se prejudicam aí na atuação prática, tá certo, gente? Então, ó, primeiro pilar que eu vou trazer para vocês do protocolo blindado é o da triagem estratégica. É o ato de classificar as demandas com critério técnico, antes mesmo de agir. Então, é aquela triagem que você faz no momento em que você faz o acolhimento do usuário, onde você vai reconhecer que a energia do profissional é um recurso finito. Então, eu não posso estar atendendo tudo que chega, acolhendo tudo que chega, pegando tudo que chega, tá? Eu vou fazer essa triagem estratégica para que a gente tenha aí uma efetividade maior naquele serviço. Por exemplo, chegam no equipamento diversas pessoas procurando benefícios eventuais, onde eu sei que na realidade da atuação técnica do meu município, eu tenho técnicos lá no CRAS que podem atender melhor essa pessoa, enquanto eu tenho a prioridade e a premissa de atender casos de violação de direito. Então imagine comigo, você já está com 5 demandas de violação de direito. Chegam mais 5 demandas de pessoas querendo benefício eventual. Você precisa ter uma triagem estratégica em que essas 5 pessoas que estão aí querendo atendimento sobre benefício eventual precisam ser encaminhadas sem uma necessidade de eu fazer um atendimento completo com elas.
para que elas passem ali comigo uma média de 1 a 2 horas conversando e ao final eu veja que é um benefício eventual que precisa ser efetivado. Entendem a diferença? Então, é isso que a gente precisa compreender. Não é atender menos o usuário, mas atender da forma correta. O técnico que prioriza o critério, protege o usuário, ele protege o serviço e protege a si mesmo. Eu não vou estar perdendo tempo, entre aspas, porque não é perca de tempo, é um atendimento até aquele munícipe, né, aquele usuário, mas eu não vou estar ali perdendo tempo, entre aspas, com uma demanda que não me compete exclusivamente, enquanto eu vou ter outras demandas que de fato me competem, tá, minha gente? Então, essa triagem é necessária para isso. E para isso eu trago para vocês o primeiro entregável do nosso material, que é a matriz de priorização. Então, vocês vão conferir para mim lá se vocês receberam esse material lá no WhatsApp, tá aí grupo de apoio, mas a gente vai fazer um envio individualizado para vocês, para evitar que vocês percam isso aí, esse material. É a matriz de priorização do SUAS. Então, agora está sendo enviado para vocês no WhatsApp, tá? Acompanhem aí no WhatsApp de vocês, sem sair da aula, tá, minha gente? Voltem aqui para mim. Então, a matriz de priorização do SUS, ela é uma ferramenta de triagem que orienta o técnico na tomada de decisão durante o atendimento. Ele organiza as demandas em 4 quadrantes, a partir de 2 eixos de avaliação, tá, minha gente? Então, como é que vocês vão aplicar isso na prática? Para aplicar corretamente, vocês devem responder 2 perguntas, que são os 2 eixos aí que a gente vai estar vendo. A primeira é se existe ou não risco imediato, e a segunda é qual o grau de complexidade técnica do caso. Então, a combinação das respostas, ela vai indicar qual o quadrante e a conduta que vocês vão precisar adotar, tá certo? A gente vai ter aí 4 quadrantes. O quadrante 3 é o de atendimento prioritário. Então, é uma demanda que precisa ser atendida naquele momento de forma prioritária. Então, é uma demanda específica, é uma urgência real que a gente já viu. O segundo quadrante, que é o Q4, né, o quadrante 4, é o quadrante de acionamento da rede. Então, você tem ali até uma urgência, mas você consegue escoar para a rede, consegue vincular aí a outras situações. O Q1 é o encaminhamento mediado, é aquele encaminhamento que você vai remeter até outro equipamento, mas de fato você vai precisar monitorar com algumas articulações. E o Q2 é o monitoramento ativo, que é onde você vai precisar de forma mais ativa atuar naquela situação. Então, como eu vou classificar cada caso que vai ser atendido? Primeiro ponto, fazendo uma escuta, ainda que seja uma escuta inicial, tá? Essa escuta, ela vai prover aí um acolhimento da demanda, vai identificar qual é a situação apresentada pelo usuário no curto espaço de tempo. Conseguinte a isso, a gente vai avaliar se há um risco ou não à integridade física daquele usuário. Se sim, a gente vai encaminhar para o eixo superior do quadrante, então a gente vai elevar essa demanda. Se não, eu vou utilizar os 2 quadrantes do eixo inferior, tá? Então, você tem aí o quadrante, são 4 quadros. Se eu tenho uma demanda urgente, eixo superior, elevado risco aí ao usuário. Se eu não tenho quadrantes inferiores, então são 2 quadrantes inferiores. E aí eu vou me perguntar, demandas múltiplas de serviços, qual é a complexidade dessa demanda? Eu tenho uma complexidade? Se sim, lado direito. Se não, lado esquerdo, tá? E aí você vai combinar as respostas na prática. Sempre que você precisar, lá no material do que aí vocês já devem ter aberto aí, nessa matriz, vocês vão ver que existem orientações e exemplos práticos disso aí. E aí você vai combinar isso aí na prática e vai registrar aquele atendimento. Aos poucos vocês vão ver que isso vai ficando automático. Então, essa análise da matriz de priorização, você pode ter ela na sua mesa impressa, colorida, tá, gente, para facilitar, ou num tablet, ou no próprio celular. E você vai ter isso como material de apoio. Então, boto aqui no meu celular, né, coloco aqui do lado, tô atendendo um usuário, ok, vou consultando a matriz de priorização e vou determinando qual é ali a urgência do caso daquele usuário e a necessidade de um atendimento do CREAS ou de escoar para a demanda de outro serviço, tá? Então, ó, segundo eixo aí, a gente falou de registro, né? É o de memória técnica. Documentar mal, minha gente, é trabalhar 2 vezes. Então, pelo amor de Deus, documentem tudo que vocês fazem. É isso que mostra para a gestão se você está trabalhando ou não, tá? Então, documentar é mais do que cumprir um protocolo burocrático. É construir uma memória técnica do caso, é mostrar, é a vitrine que você está mostrando para o outro o seu conhecimento técnico, a sua vivência técnica.
Então, o registro bem feito não é feito só de um registro que foi feito, mas por que foi feito, qual critério que ele foi feito, qual o momento que ele foi feito. É o que garante que a conduta técnica ela se sustente diante de questionamentos, por exemplo. Então, se a gestão pergunta, Bárbara, por que você fez essa intervenção técnica? Eu não preciso me lembrar de tudo. Eu preciso ter tudo registrado para poder mostrar à gestão o porquê que eu fiz aquela intervenção. E é óbvio que eu, enquanto técnico, não preciso provar nada para a gestão. Eu preciso mostrar o meu trabalho ali na prática, tá certo? Então, ó, o que é que vai precisar conter no seu registro de atendimento, né? No seu documento de atendimento? Data e horário, se aquele usuário compareceu até o serviço. A demanda que foi apresentada, uma avaliação técnica e o critério que foi adotado para você avaliar daquela forma, a conduta adotada, as intervenções e a justificativa do porquê você fez essa intervenção e os próximos passos e encaminhamentos. Então, isso é extremamente necessário que o seu documento e aí o seu prontuário, o seu registro de atendimento, ele possua na prática. E para facilitar para vocês, a gente está enviando agora para vocês também o nosso segundo entregável, que é o prontuário ágil. É um prontuário que você pode adaptar ele à tua realidade prática, mas que você vai usar e vai conter tudo isso que eu falei para vocês de memória técnica. Então, ele já está sendo enviado agora, estou vendo aqui que o pessoal da equipe está mandando. Já está sendo enviado agora para vocês aí, para vocês terem acesso a esse material. Então, salva tudo. Depois que acabar a aula, você vai consultar e vai ver que de fato isso vai fazer a diferença na tua atuação, tá certo? E por último, o terceiro pilar, o nosso protocolo blindado, que é de fato a fronteira ética, né? O exercício consciente e fundamentado de delimitar o escopo da atuação profissional, com base em critérios técnicos, éticos e institucional. Ou, né, não em falta de vontade ou de capacidade. Eu determinar o que eu vou atender enquanto técnico, entendendo que aquilo ali é um limite técnico para mim. Então, dentro da minha classe profissional, aquilo ali é um limite técnico. E aí é onde eu paro um pouquinho, quebro um pouquinho essa barreira da aula e eu convido você que é advogado do SUAS a fazer parte do grupo do SUAS para advogados. Gente, lá no grupo a gente sempre está tendo discussões massas sobre a atuação do advogado dentro do SUAS, principalmente. A gente vem fazendo um trabalho regional, né, por estados, onde a gente vem consolidando essa atuação técnica do advogado dentro do SUAS. Isso porque hoje a gente não tem nenhuma diretriz de atuação propriamente dita estabelecida pelo nosso conselho de classe. Então, a OAB ela não tem hoje uma orientação técnica sobre a atuação do advogado dentro do SUAS. E é isso que a gente quer provocar. Então, se você faz parte do organismo da OAB, se você aí tem uma atuação voltada para essa classe profissional, fala comigo no SUAS para advogados, conversa comigo, porque a gente está aí tecendo materiais, a gente está aí avançando nessa problemática. E eu quero que você faça parte disso, tá certo? Então, foi só um recadinho para a gente entender que nós, enquanto profissionais e advogados, precisamos sim ter uma fronteira ética mais consolidada. E aí fica o convite para você, tá certo? Então, é o reconhecimento de atender além da competência, sem articulação adequada e não protege o usuário, compromete a qualidade do cuidado e expõe o profissional. Então, limite não é recusa, é responsabilidade orientada, tá certo? Então, existe aí uma diferença bem latente. Entender que abandono é diferente de limite técnico. Abandono do usuário na prática é deixar de atender sem avaliar, sem um registro, sem um encaminhamento, sem critério. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando nesse caso, de um limite técnico, que é avaliar com critério. É registrar a conduta e encaminhar para um serviço adequado. Comunicar ao usuário de forma clara e respeitosa que aquilo ali é um limite técnico seu, que você não pode atender aquela demanda dele, mas que outro equipamento vai poder fazer, tá? Então, é uma diferença entre a ausência de responsabilidade, no caso, e exercício de responsabilidade. Então, eu tenho aí duas situações bem diferentes na prática, tá? E aí é onde a gente entra realmente com uma pergunta, uma dúvida muito crucial nesse ponto. Nas situações, né, que a gente não corriqueiramente não atende, ou nas situações que sejam mais complexas, você hoje consegue contar com um protocolo de atuação para essas demandas? Eu ensinei para vocês nessa aula de hoje os 3 pilares do protocolo blindado, que é uma forma de atuar, uma forma de vivenciar os atendimentos do SUAS de uma forma específica. Mas a gente sabe que cada caso é um caso, né? No SUAS não dá para você ter uma receita de bolo para atender
a maioria dos casos que surgem. A gente sabe que cada situação vai ter um desdobramento, cada situação vai ter uma forma de se atuar. Mas o pilar você já tem, que é o pilar de uma atuação blindada. Mas e naqueles casos que são mais complexos, que eu fico com dúvida, que eu não tenho para quem perguntar e que eu preciso ter uma previsibilidade de atuação? São para esses casos em que a gente vai entender a necessidade de uma nova ferramenta, né? O SUAS ele vai evoluindo, assim como a gente vai evoluindo, assim como as formas de ensinar e de se colocar no mercado de trabalho, elas vêm evoluindo. Então, se hoje você não tem um protocolo, não tem uma previsibilidade de condutas, ou não tem mesmo um manual de condutas que você possa estar tendo dentro do SUAS, eu preciso te mostrar isso aqui. Esse é o compilado completo para atuação prática no SUAS. Vocês já gostaram aí, eu sei que vocês amam como eu posto o repositório de condutas, que é um quadro lá no SUAS para advogados, lá no Instagram, onde semanalmente a gente vem postando situações práticas de atendimento, né? Casos concretos que vocês amam, casos práticos, casos concretos. E eu trouxe para vocês um compilado aí de materiais, né? De situações específicas de atuação, para você se inspirar, para você ter um norte de atendimento. Então, são conteúdos práticos, com indicação inclusive de materiais, indicações de ferramentas e de modelos de relatório, para você estar atuando dentro do SUAS. Ele traz também fluxos internos do CRAS, do CREAS e da rede, traz roteiros de atendimentos práticos, e para além disso, as relações com o sistema de justiça, medidas socioeducativas, gestão de crise e segurança de equipe e muito mais. São ao todo mais de 54 situações específicas, no mesmo formato que a gente já vê lá no Instagram, mas de uma forma mais detalhada, com sugestões de intervenção, com situações específicas, com condutas que normalmente vocês me pedem lá no Instagram, que eu trago nesse compilado, tá certo? Mas aí eu disse para vocês, inclusive, que nem todas as situações elas vão se desdobrar igualmente. E aí talvez tenha ficado um pouco dúbio na cabeça de vocês como que um material como esse vai me ajudar em todas as situações específicas, né? E aí é onde surge o diferencial dessa proposta que eu tenho para você hoje. A gente está apresentando para vocês hoje a minha amiga, a Su, né, que é uma tutora de inteligência artificial, que vai estar aí, ela foi treinada por mim, pela minha equipe, que vai estar atuando aí exclusivamente nessa proposta, de trazer o diferencial para você. A Su, ela é parte integrante de um outro material que eu vou apresentar para vocês em um outro momento mais para frente, que está sendo construído dentro dessa plataforma da inteligência artificial, mas ela é uma prévia aí do que vem pela frente, da modernização do SUS para advogados. A sua é uma inteligência artificial treinada especificamente para o contexto do SUS e da proteção social especial. Então, se você está atendendo aí uma família às 18 horas da tarde, da noite, né, com suspeita de negligência grave, você não sabe que fluxo seguir, você vai perguntar lá para a sua e ela vai te responder. Você precisa redigir ali um documento, um relatório técnico, mas você não sabe na prática como fundamentar essa conduta, a SU vai te orientar. Então, ela não substitui o seu julgamento técnico ou profissional. E ela não vai aí estar facilitando para você colocar dados do usuário. Não é isso, tá? Ela é uma inteligência artificial e ela precisa ser utilizada com cautela. Mas, ao mesmo tempo, ela vai ser um suporte técnico aí que você nunca teve disponível em tempo real. Então, aquelas dúvidas que você chegaria para mim, me perguntaria no Instagram ou no WhatsApp, você vai conduzir para a sua e ela vai te responder. Porque ela foi absolutamente treinada para isso, tá, minha gente? Então, é uma inteligência artificial que é específica aí para a tua atuação. Então, trago para vocês aí a questão, deixa eu só diminuir aqui, para vocês me verem e verem tudo que a gente tem de proposta. Então, ó, esse aí é a proposta que eu tenho para vocês hoje, que vai mudar a atuação na prática, tá? Então, é um e-book do repositório de condutas que vai trazer aí as principais dúvidas, são 54 situações que você pode estar enfrentando aí na prática e que esse material vai te dar a resposta, mais um IA treinada, que é a Su, nossa assistente aí, nossa professora, de suporte técnico em tempo real. Então, você vai adquirir tudo isso apenas por 3 vezes de R$17,81 ou R$49,90. Então, isso aí, o suporte da Sul, somente por isso, né, poderia ser o dobro, porque é literalmente uma ajuda aí para você na prática, tá? Então, te convido aí a fazer parte dessa modernização do SUS para advogados,
uma inteligência artificial que vai estar aí sendo conduzida de uma forma prática, de uma forma ética e de uma forma profissional, que vai estar te trazendo o melhor que eu poderia aí dentro dos SUAS, na plataforma dos SUAS para advogados, tá, minha gente? Então, quem é que vai ser você amanhã, né? Eu vou só me colocar aqui para cima de novo. Quem é que vai ser você no amanhã? Você vai ser um técnico blindado. Você vai ser um técnico aí que atua com intencionalidade, que não reage às demandas, que não é reativo às demandas, mas processa elas através do seu sistema operacional. E os seus resultados não vão ser mais invisíveis, eles passam a ser rastreáveis, eles vão ser irrefutáveis para a gestão e você vai ficar cada vez mais indispensável na tua atuação, tá certo? Então esse é o meu convite para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do protocolo blindado, tenham gostado dessa proposta, que está no valor super acessível, por apenas R$ 49,90. E-book mais a IA treinada, né? E eu tô te esperando aqui do outro lado. Vamos blindar a sua atuação ainda hoje? Volta aí no material, volta aí na nossa aula, no WhatsApp também está sendo enviado para você agora essa proposta. Tempo limitado, somente quantas são? 50 vagas para esse material, tá? Nesse valor de fato promocional. Ele vai até o dia 10/5, então hoje esgotando as 50 vagas ou chegando no dia 10, essa proposta ela vai ser derrubada e um novo valor vai surgir exatamente para a gente estar divulgando ali no Instagram de forma aberta. E eu tô te esperando aqui do outro lado, tá certo? Vamos comigo, vamos blindar essa tua atuação e principalmente trazer o rigor técnico que você merece, trazer a visibilidade que você merece atuando dentro do SUS, tá certo? Um beijo enorme e até a próxima.